Pedro Henrique tem para o retorno da pré-temporada do Internacional uma conversa agendada com a direção colorada para definir o seu futuro, possivelmente uma ampliação contratual em função de todo o destaque que ele teve no ano de 2022. Em entrevista ao Donos da Bola, Pedro Henrique deu detalhes sobre isso e relatou um incômodo que ele teve com o agente que quase foi empresário dele, que apresentou propostas do São Paulo e também do Flamengo. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique deu uma entrevista no Donos da Bola da TV Bandeirantes nessa quarta-feira, onde ele contou diversas histórias, falou sobre diversos assuntos. Eu repercuti alguns deles no Diário do Inter KTO dessa quarta-feira, mas eu quero trazer para vocês a situação contratual do Pedro Henrique e um bastidor interessante que ele revelou nessa entrevista, tá? O Pedro Henrique, ele tem contrato com o Internacional até abril de 2024, tá? Até junho de 2024, perdão, até metade de 2024. E vai ter, depois que o Inter se reapresentar para a pré-temporada, uma conversa com a direção do Internacional para viabilizar uma ampliação contratual, algo que o Inter já sinalizou para ele que irá fazer, com a valorização salarial, com aumento, tudo isso por conta do bom desempenho que ele teve na temporada de 2022. Surgiram propostas, especulações em cima do nome dele, então o Inter vai tratar de resolver rapidamente essa situação e valorizar o Pedro Henrique. Ele falou sobre isso, tá? Nessa entrevista para o Donos da Bola. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho da fala do Pedro Henrique. Acredito que isso é uma coisa muito natural, não só eu como os meus colegas. Estranho seria quando não tivessem outros clubes interessados nos jogadores do Inter, isso era sinal que o Inter não estava tendo um desempenho muito bom. Acho que isso é uma parte natural. Eu e meu representante, a gente tem uma conversa para fazer com o clube, todos sabem o meu desejo de poder ficar. Então, de depender de mim, vou permanecer no Internacional. Eu tenho contrato até o ano que vem também. Até então, quando? Até metade de 2024. Metade de 2024. Isso. E aí, agora eu estou com um novo representante, porque ficou mais profissional essa parte. Antes eu também estava sozinho, eu vim sozinho Internacional, sem representante. Se ventilou muita coisa, aquilo me incomodou até um certo ponto falar em certas coisas. Agora, eu e o meu novo agente, a gente pode sentar com calma com o clube, vai ser feito de uma forma muito tranquila e transparente. O que me chamou a atenção disso, tá? A revelação do Pedro Henrique de que ele ficou incomodado com algumas coisas que saíram, tá, dele na imprensa. E o que saiu dele na imprensa? O que pegou e incomodou o Pedro Henrique e agora a gente sabe com maiores informações? O alto número de especulações das quais ele foi envolvido. E é importante destacar, o fato de ele ter sido envolvido em especulações, dessa vez não é culpa da imprensa, não. É culpa do empresário, ou daquele que não chegou a ser empresário do Pedro Henrique. O Pedro Henrique ele vem para o Internacional sem ter ninguém agenciando ele. E em determinado momento, um empresário aqui de Porto Alegre encostou nele e disse: olha, eu vou te agenciar e eu vou buscar propostas para ti. O Pedro Henrique sinalizou isso positivamente. E aí veio especulação do São Paulo, veio especulação do Flamengo. Esse empresário sentou com o Flamengo no Rio de Janeiro para negociar com ele. E tudo isso gerou um clima de incômodo no Internacional. Que de alguma maneira, e eu vou contar esse bastidor para vocês porque eu já ouvi isso de pessoas do Inter, o Inter se sentiu contra a parede pelo Pedro Henrique nessa condução de processo. Pô, ele vem, joga um ano bom aqui e aí agora toda hora sai notícia de que ele vai ser vendido, de que tem clube interessado nele. O Inter ficou incomodado com isso. Só que o Pedro Henrique também ficou incomodado com isso. Porque o Pedro Henrique entendeu que esse alto número de especulações se deu em função da maneira como que o processo foi conduzido pelo empresário, que na verdade não chegou a ter, no fim das contas, uma procuração assinada pelo Pedro Henrique. Então, antes mesmo dele se tornar empresário do Pedro Henrique de maneira oficial, mesmo que ele tenha sido o representante do Pedro Henrique nessas conversas com a autorização do Pedro Henrique, o Pedro Henrique chamou ele e rompeu. Falou, cara, não vai dar, não é dessa maneira que eu quero que as coisas sejam conduzidas, eu vou tentar buscar outro caminho aqui. E aí o Pedro Henrique assina com o Michael Portela, que é um empresário daí mais conhecido, mais experiente. Ele é empresário, por exemplo, do Daniel no Internacional, ele é empresário do Jeromel no Grêmio, tem uma larga experiência e largo trânsito também
com os clubes daqui, e aí o Pedro Henrique assina com ele, e é o Michael Portela quem vai se reunir com a direção do Internacional nos próximos dias. Mas o Pedro Henrique relatou, mudou de rota a partir de um incômodo dele, pela maneira como que as coisas foram conduzidas. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!